Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente! Vamos falar hoje sobre o sistema Grade, como utilizar o sistema Grade para publicar a sua revisão sistemática. Muitas e muitas vezes a gente tenta pensar assim, nossa, eu quero publicar. Qual é o objetivo da gente escrever um artigo científico? Qual é o objetivo da gente fazer um artigo científico? É a gente disseminar a melhor informação possível, a melhor informação científica possível. Então, quando a gente está pensando nessa disseminação da melhor informação possível, a gente tem que lembrar de que precisamos publicar algo com qualidade, sempre, sempre, sempre. Isso é reflexo de quê? Qualidade metodológica, que a gente chama, ou seja, o artigo ele é bom o suficiente para que a gente possa de fato ali vivenciar, replicar aquele resultado para outros espaços, eu posso usar aquele método de forma objetiva e direta. Então, isso que a gente trata, que a gente trabalha, que a gente pensa, se chama qualidade metodológica. Mas, além de qualidade metodológica, a gente não pode esquecer também de pensar em qualidade da evidência. Então a gente já começa a pensar que na revisão sistemática eu vou trabalhar com uma perspectiva diferente, que se chama entender se a minha evidência científica ela é boa o suficiente para eu tomar uma decisão. Então, qualidade metodológica tem uma relação com o quê? Com o desenvolvimento do método do seu artigo. Seja um artigo original, seja uma revisão sistemática, seja qualquer tipo de trabalho científico que você esteja desenvolvendo. E essa qualidade metodológica a gente conhece de forma mais prática e objetiva como risco de viés. Então, o risco de viés é a capacidade que existe aí de ter uma distorção da informação porque houve um desvio metodológico nessa jornada. Então, teve alguma coisa no método que falhou, que potencialmente pode gerar um viés. E o viés ele pode ser um viés de seleção, por exemplo, que é como a gente seleciona a nossa população, um viés de confusão, que é como os nossos dados estão distorcidos. Então, toda essa distorção que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar ali, pensar, no risco de viés. E esse risco de viés vai me dizer se o artigo ele é bom ou se o artigo ele não é bom. Então, quando eu penso em qualidade metodológica, eu estou pensando nisso. Agora, independente da qualidade metodológica, eu posso pensar em qualidade da evidência. Será que essa minha evidência ela é boa? Será que essa minha evidência ela é segura o suficiente para que eu tome uma decisão? Se banalizou muito hoje em dia o uso da revisão sistemática para qualquer coisa. Em que sentido qualquer coisa? Eu vou fazer uma revisão sistemática e faz sem entender de fato se existe uma viabilidade de execução dessa revisão sistemática e se essa revisão sistemática vai ser de fato útil para o papel principal dela, que é te ajudar em uma tomada de decisão. Bem, então criou-se um sistema chamado sistema Grade. O que é esse sistema Grade na prática? É um sistema que é composto por várias questões, que na realidade é um questionário de avaliação que vem em forma de sistema web, em que você tem aí vários elementos que são questionados para saber se essa evidência científica realmente é boa. Bem, então o primeiro ponto desse sistema que a gente começa a considerar, começa a avaliar, é o tipo de estudo. Pois é, o tipo de estudo é o primeiro critério observado para saber se nós iremos elevar a qualidade da evidência ou se nós vamos rebaixar a qualidade da evidência. Então, o que eu quero te dizer com elevar a qualidade da evidência ou rebaixar a qualidade da evidência? Eu quero entender se o meu desenho estruturado ali para aquela pesquisa
que está sendo aplicado dentro da minha revisão sistemática é capaz de responder aquilo que eu preciso? Bem, se não é capaz de responder aquilo que eu preciso, se não é capaz de ver aquilo que eu preciso, eu vou ter o que como problema? Eu vou ter uma informação que não é suficientemente adequada para responder a minha pergunta. Então, o primeiro ponto que a gente vai construir, que a gente vai conseguir ver é, no sistema grade, se eu tiver estudos, por exemplo, observacionais, ele já vai começar em um nível de evidência mais baixo, em um nível de evidência menor. Então, o topo da cadeia para qualificação da evidência científica, para qualificação da informação científica, é o que? É eu pensar de forma objetiva e prática sobre qual é o tipo de estudo que eu quero para melhorar a minha qualidade da evidência. Então, se eu quero ter mais segurança na minha evidência científica, eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com ensaio clínico randomizado. Porque quando eu for fazer essa avaliação, o sistema grade vai dizer, opa, ensaio clínico randomizado é bom. Então, isso aqui já vai melhorar a informação. Então, todos os outros estudos observacionais, eles vão rebaixando. Só que assim, não é rebaixar de qualquer forma. Não é rebaixar de qualquer jeito. Tem um nível de hierarquia. Então, o estudo de coorte tem uma pontuação, o estudo de caso-controle tem outro, o estudo transversal tem outro. Então, quando eu tenho essa cadeia, essa pirâmide bem estruturada e eu faço essa avaliação, eu consigo ver. Então, se você tem estudos observacionais, a avaliação já começa mais baixa da sua evidência, tá? O segundo ponto que é avaliado dentro do sistema grade, que é muito importante quando nós estamos em síntese de evidência científica, pensando nessa qualificação, é o que? O risco de viés. O risco de viés, gente, é mensurado, ele é avaliado por inúmeras ferramentas. As ferramentas que nós mais utilizamos e que são as ferramentas mais recomendadas para isso, se chama a ferramenta Robbins I, que é para estudos que não são estudos de intervenção, e o ROB 2.0, que é para ensaio clínico randomizado. Porém, existem outras ferramentas, existem outras formas de você mensurar o risco de viés, inclusive para áreas específicas. No entanto, o que acontece com isso? Não é o fato de existir outras ferramentas que essas ferramentas podem ser suficientes. Então, você precisa estudar e conhecer cada ferramenta para tomar uma decisão de qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar. Na dúvida, nunca fez avaliação, nunca fez nenhum processo de mensurar o risco de viés, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai usar as ferramentas tradicionais, tá? Por que use as ferramentas tradicionais? Porque aí a gente vai adotar uma ação conservadora. A gente não vai sair por aí atirando para todo lado, a gente vai ter isso focado. Então, o risco de viés é outro elemento. Então, se eu tenho um risco de viés baixo, eu aumento, dentro da minha pontuação, a qualidade da evidência. Então, quando eu faço esse balanceamento, eu estou fazendo o que aí? Estou vendo o que? Que eu começo a equilibrar a informação. Então, eu posso ter um estudo observacional que rebaixa a minha qualidade da evidência, mas eu posso ter estudos observacionais com baixo risco de viés, conforme as ferramentas que aumentam a minha evidência. Então, veja que não é só o fato de eu ter um estudo observacional que, de fato, realmente eu vou ter uma revisão sistemática com baixa qualidade da evidência. Então, eu preciso fazer o quê? Equilibrar a informação, preciso equilibrar os grupos. Por isso,
a importância da gente selecionar sempre bons artigos, da gente selecionar sempre trabalhos com boa qualidade metodológica. Por quê? Se eu tenho um baixo risco de viés em um estudo observacional, conforme a ferramenta, eu posso tomar algumas decisões, especialmente se for um estudo de coorte. Se for um estudo de coorte e que eu consiga fazer essa avaliação de forma efetiva, eu vou poder tomar uma decisão robusta. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de caracterização é importante na hora que eu estou pensando na minha construção e na minha revisão sistemática. Qual é o seu objetivo? A partir do seu objetivo, tome essa decisão. Então, se eu tenho um baixo risco de viés, eu vou aumentar a qualidade. Se eu tenho um alto risco de viés, como consequência, eu vou ter essa redução da minha qualidade da evidência científica, ou seja, eu vou ter uma baixa qualidade de evidência. Bem, outro elemento que a gente avalia no sistema GRADE, que a gente não deixa de mensurar e de aplicar, se chama ali a consistência, ou na realidade a falta de consistência, que é inconsistência. É o terceiro elemento que a gente precisa ver. E o que é a inconsistência? Aí a gente já vai para um ponto estratégico da avaliação de qualidade, que é o seguinte: se eu tenho aqui uma revisão sistemática, para eu poder de fato saber se aquele elemento, aquela característica, ela causa ou não uma consequência que a gente chama de desfecho, eu preciso ter uma medida matemática. Essa medida matemática, que é a medida estatística, que é a medida sumária, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer para a gente qual é a direção da nossa evidência científica no sentido da medida de associação da meta-análise. E a inconsistência é algo que a gente chama de heterogeneidade. O que é isso, gente? É quando eu consigo ver do ponto de vista estatístico uma diferença entre os estudos. E essa heterogeneidade, ela é influenciada pelo intervalo de confiança de cada estudo. O intervalo de confiança de cada estudo impacta no peso de cada estudo dentro da minha meta-análise. Ah, Ana, então eu só posso usar o sistema GRADE se eu tiver meta-análise? Não. Mas se você não tiver meta-análise, a sua evidência científica já vai baixar. A sua evidência científica já não vai ser aquela evidência confiável. Porque a gente não conseguiu conduzir uma meta-análise. É tanto que assim, se você tem aí a informação, se você tem o dado e você não conduz uma meta-análise, você já começa a ter uma revisão sistemática ruim, de qualidade de evidência ruim. Então, por isso que é importante ter isso claro, por isso que é importante ter essa construção das etapas muito assim, evidentes para você conseguir avançar. Então, a inconsistência vai ser essa heterogeneidade estatística, que é essa diferença matemática ali entre os estudos, que é influenciado pelo intervalo de confiança e que também vai ser que define o peso e que vai definir o quanto que esses estudos são diferentes entre si. Bem, beleza. Tenho essa diferença entre os estudos, tenho essa diferença entre essas características que eu estou ali ponderando. E aí, como que eu vou definir se de fato a evidência ela vai ser rebaixada ou não a partir da heterogeneidade estatística? Eu vou considerar dentro desse universo aí se a heterogeneidade ela foi baixa, se ela foi não, ali que a gente chama de não grave, se ela foi moderada ou se ela foi grave. Então, dentro do sistema GRADE, essas classificações se dão por meio do não grave, grave e muito grave. Bem, se eu já tenho uma heterogeneidade estatística que ela é considerada moderada, por si só aí, diretamente,
eu já tenho uma queda da qualidade da evidência. É claro que existe aí o quê? Aumentando o nível dessa informação. Se ela é muito grave, vai ser pior ainda a qualidade da minha evidência. Então, eu preciso buscar o quê? Uma heterogeneidade estatística baixa, para ela ser ali considerada como não grave. Existem diversos pontos de corte, mas o ponto de corte mais recente é que a gente tem uma heterogeneidade aí em torno inferior a 30%. Os valores de heterogeneidade estatística, eles se sobrepõem hoje. Então, a gente tem heterogeneidade que é considerada baixa, de 0 a 30, ou então quando moderada, de 30 a 60, e também a gente tem uma classificação aí que é mais elevada, quando a gente tem de 50 a 70, enfim. Existe uma série de pontos de corte que podem ser adotados aí, mas a inconsistência, quando ela existe, vai gerar isso, vai gerar a minha avaliação, que pode ser rebaixada se eu tiver uma alta heterogeneidade, ou ela pode ser elevada se eu tiver uma baixa heterogeneidade. Um outro ponto importante do sistema GRADE se chama evidência indireta. É como você mensurou de alguma forma a sua exposição, desfecho. Eu consegui mensurar de forma clara e objetiva, ou eu precisei de outros recursos para mensurar aquela informação. Todas as vezes que eu preciso de um outro recurso que não é um recurso direto, eu vou ter o que como consequência? Reduzir a qualidade da evidência. Isso acontece muito em ensaios clínicos randomizados. Às vezes, por quê? Em que sentido? Eu preciso saber se uma droga ela é eficaz, mas eu não posso implementar uma droga ali sem cuidar da parte ética. O que é cuidar da parte ética? Eu não posso simplesmente testar uma droga sendo que eu posso colocar em risco a vida de uma pessoa. Eu tenho que ter todo um equilíbrio. Pode existir um placebo, se a droga for algo que já tem algum tipo de comprovação que é baixo risco, ou então você vai ter que utilizar uma outra droga paralela para fazer isso. E aí tem os efeitos da outra droga, tem o efeito da droga que está sendo ali utilizada, e aí você precisa balizar isso. Então, quando eu penso em evidência indireta, é quando eu não consigo fazer essa avaliação de forma isolada. Ou seja, somente aquela intervenção versus um placebo, ou um grupo de comparação que já é aceitável. Então, essa evidência indireta rebaixa a qualidade da minha evidência científica. Muitas vezes é necessário que a gente faça, né? Obviamente, a vida humana ela é soberana, a gente precisa cuidar da saúde das pessoas, não tem outro caminho. Mas isso vai rebaixar a qualidade da evidência, e aí a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com outros elementos, qualificando outras informações dentro do nosso estudo, para que essa evidência científica seja segura. Então, por isso que a gente precisa levar isso em consideração, tá? Outro ponto avaliado dentro dessa questão toda aí, dessa perspectiva de avaliação da qualidade da evidência científica, se chama imprecisão. E o que é imprecisão, gente? É a variabilidade. Isso se dá por meio da avaliação da meta-análise. Então, mais uma vez, veja a importância da meta-análise dentro desse universo. Porque a meta-análise vai ajudar a trazer uma consistência melhor, uma caracterização melhor, uma evidência mais segura. Então, quando eu tenho ali a minha meta-análise, quando eu tenho ali a minha informação científica de forma mais robusta, de forma mais clara, eu preciso ter uma precisão também do intervalo de confiança da medida meta-analítica.
Poxa, toda vez que eu estou conduzindo uma meta-análise, toda vez que eu estou pensando em uma meta-análise, eu não posso esquecer desse ponto de que a medida sumária, que é a medida meta-analítica, ela precisa ter um intervalo de confiança preciso. O que é um intervalo de confiança preciso? É um intervalo de confiança que não é largo, é um intervalo de confiança que ele é mais estreito. Então, quando eu falo de sistema grade, ele está olhando assim, olha, na sua revisão sistemática, o intervalo de confiança é estreito, a variabilidade desse resultado é pequena. Se a variabilidade é pequena, eu vou aumentar a qualidade da sua evidência, eu confio mais no que você está me dizendo. Então, são elementos, são características que nós vamos observando dia a dia e que a gente consegue fazer esse recorte de uma forma melhor. Então, eu penso o quê? Eu penso no intervalo de confiança estreito como uma alternativa. E aí, quando eu vejo esse intervalo de confiança junto com a medida, eu vou também conseguir garantir ali uma informação melhor para o meu leitor tomar uma decisão. Então, os estudos originais, que são as pesquisas de campo, que a gente vai lá, coleta os dados, tem um impacto muito grande quando você traz esse resultado para dentro de uma meta-análise. As amostras que são muito pequenas, elas vão gerar o que como consequência disso aí, desse universo? Vai gerar uma distorção dessa medida. A gente sempre ouve assim, faz meta-análise, que é para juntar os estudos pequenos e maximizar o efeito. Não, tudo bem. O que é um estudo pequeno? Não é um estudo pequenininho assim, com 20 pessoas. Um estudo pequeno é um estudo que a gente não consegue fazer com a população inteira. Então, a gente precisa começar a entender essa lógica, porque o estudo pequeno com a distribuição ruim vai produzir um intervalo de confiança muito estreito, muito largo. E o intervalo de confiança muito largo rebaixa, no final, o intervalo de confiança da meta-análise, que eu preciso que seja estreito. Se eu não tenho esse intervalo estreito, eu vou ali ter o quê? Rebaixar a qualidade da minha evidência científica. Então, o intervalo de confiança, ele impacta nisso. E aí, tem outros elementos que a gente precisa considerar na hora que nós estamos aí construindo essa qualidade da evidência, essa qualificação da informação. A gente precisa considerar viés de publicação. E para eu poder avaliar um viés de publicação, eu tenho que ter no mínimo 10 estudos. Se eu não tenho 10 estudos, eu não consigo avaliar viés de publicação. Então, se existe o viés de publicação, ou seja, a dispersão dos estudos, que é um gráfico de funil, ali eu tenho essa dispersão excessiva, e eu também posso mensurar por meio do teste de Egger esse viés de publicação. Se esse viés existe, o que vai acontecer como consequência dessa nossa construção científica? Aqueles resultados podem estar ali potencialmente distorcidos. Então, o viés de publicação é uma forma da gente ver se as pessoas de fato estudam ou não esse tema. Esses dias eu estou ainda, conduzindo a meta-análise, uma revisão sistemática. A gente conduz muitas revisões sistemáticas. E aí uma das questões que veio foi essa. Foram localizados 9 estudos dentro da meta-análise. Não pode fazer o viés de publicação, porque eu precisava de no mínimo 10 estudos. Mas, e aí, Ana, se eu não consigo ter a quantidade de estudos ali, o número mínimo de estudos, para poder conduzir essa meta-análise, o que eu vou assumir dentro de uma avaliação dessa? Você vai assumir que existe o viés de publicação, porque você não é capaz de mensurar. Então, dentro daquele pressuposto de que eu preciso fazer uma avaliação, eu vou assumir sempre o quê? A pior condição, tá? Então, no sistema grade também é desse jeito. Então, a minha avaliação, a minha qualidade da evidência, ela é rebaixada
se eu tenho viés de publicação. E se eu não consigo mensurar, ela também é rebaixada. Esse é um ponto importante que eu não posso esquecer, que eu não posso deixar de avaliar e de considerar. Então, eu chamo isso de quê? Viés de publicação, que ele é altamente suspeito de acontecer. Bem, outro ponto também que a gente vai avaliar dentro dessa avaliação da qualidade, dentro dessa perspectiva, se chama o tamanho da medida de associação. Se essa medida de associação ela tem uma grande magnitude, uma pequena magnitude ou não. O que é isso, gente? É eu começar a entender de forma prática e objetiva o que é ali a expressão dessa medida de associação. Se eu tenho um valor de medida de associação superior a 2, de medida de associação sumária da meta-análise, superior a 2, significa que existe uma relação intensa entre a exposição e o desfecho. Se existe essa relação intensa entre a minha exposição e o meu desfecho, o que eu tenho como consequência aí dentro dessa minha construção, desse meu universo? Eu vou ter como consequência final, aí dentro dessa perspectiva, o meu entendimento de que ali mostra que há uma força de associação mais alta. E isso aumenta a qualidade da minha evidência. Então, se aumenta a qualidade da minha evidência, eu vou trabalhar aí com uma caracterização da informação melhor. Agora, se eu tenho a medida de associação ali que ela não é tão forte assim, aí a gente chama essa medida abaixo do valor 2, eu já fico assim, minha evidência ela não é tão forte, ela não é tão segura. E por que minha evidência não é tão segura? Porque ela vai estar muito próximo do valor 1. E o valor 1, quando eu falo em medida de associação, representa nulidade. Então, quanto mais próximo do valor 1 tiver a minha medida, menor será a minha qualidade da evidência. Então, eu preciso ter isso claro na hora que eu estou, por exemplo, avaliando o sistema grade. Na hora que eu estou, por exemplo, caracterizando essas informações, qualificando o dado, qualificando aquilo que eu pretendo fazer. Então, a revisão sistemática só pode de fato ser confiável se eu consigo mensurar de maneira objetiva e clara essa qualidade da evidência. Outro elemento importante que a gente tem que ver é cada estudo fez uma avaliação, se a gente parar aí para refletir, uma avaliação da medida de associação ajustada por confundidores, fez isso? Se não fez isso, é um outro problema que a gente tem. Por que é um outro problema? Porque a medida bruta, ela não é uma medida suficiente para poder ajudar a gente nessa caracterização. Então, como não é uma informação suficiente, não é um dado suficiente para isso, porque existem confundidores, existem elementos externos que interferem no meu resultado final, eu preciso chegar e preciso entender isso de forma mais assertiva, de forma mais prática. E para eu entender isso dentro desse meu universo, eu preciso que seja feita uma análise ajustada. Então, os estudos individuais, que são os estudos originais na realidade, eles precisam ter análise ajustada. As pessoas ainda publicam estudos sem fazer análise ajustada. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque acaba rebaixando a qualidade dessa evidência quando você vai avaliar numa meta-análise,
com uma revisão sistemática com meta-análise, quando você vai avaliar em outras construções. Então, eu preciso ter essa análise ajustada. E se a minha meta-análise é de medidas é composta aí por medidas de associação, que são medidas ajustadas, eu vou ter um resultado melhor. Eu vou ter uma informação mais objetiva. Então, a recomendação é, quando possível, só faça a meta-análise com medida de associação ajustada. Não faça meta-análise com medida de associação bruta, porque a capacidade do seu estudo estar distorcido é alta. E se você faz a meta-análise com medida de associação ajustada, você eleva a qualidade da evidência. Ana, eu posso misturar a medida bruta e ajustada? Não recomendo. Quando você mistura as duas medidas, você está trazendo um efeito que pode não ser verdadeiro, um resultado que pode não ser verdadeiro, com um resultado mais qualificado. E isso vai causar distorção final da sua medida de associação e do seu resultado da meta-análise. Então, separe, faça a meta-análise só com medidas ajustadas e use isso com a melhor informação que você pode ter. Agora, outro ponto super interessante e que é extremamente difícil da gente observar na hora que nós estamos conduzindo meta-análise e até os estudos, é super difícil de localizar estudos, artigos em diversas áreas, tá, gente? Pode existir um tema específico que tenha exceção, mas é muito difícil a gente conseguir localizar efeito dose-resposta. O que é o efeito dose-resposta? É se eu aumento a exposição ou a intervenção, eu aumento também a presença do meu desfecho. Então, se eu tenho isso como uma característica, é efeito dose-resposta. Ou então, se eu aumento uma intervenção, quanto maior a intervenção, eu reduzo ali o meu desfecho. É uma resposta inversa, mas é efeito dose-resposta. Então, quanto mais eu forneço, maior será o impacto no meu desfecho. Então, se eu tenho essa característica de efeito dose-resposta e eu consigo conduzir uma meta-análise dose-resposta dentro da minha revisão sistemática, eu vou aumentar a qualidade da minha evidência científica. Quando eu aumento a qualidade da minha evidência científica, eu trago mais confiabilidade. Então, o sistema GRADE, ele vem para isso. Ele vem para a gente fazer esse desenho claro em relação à minha qualidade da evidência científica. E aí ele vai poder estabelecer 4 níveis aí de evidência. O nível muito baixo, que a evidência é péssima, mas não significa que a sua revisão sistemática é ruim, significa que os artigos originais não conduziram a pesquisa de forma boa o suficiente e rebaixou a qualidade da evidência. E não é também por isso que eu deixo de publicar a minha revisão, o meu trabalho científico, porque as pessoas precisam saber que elas precisam fazer pesquisas melhores para a gente ter um resultado mais confiável em relação àquilo que a gente quer. Um segundo ponto é uma evidência baixa. Então, eu tenho muito baixa e uma evidência baixa. Na evidência baixa, eu também não posso confiar no resultado ainda. Por quê? Já teve uma melhoria, mas não é suficiente ainda para eu tomar uma decisão. Tem uma evidência moderada. Com evidência moderada, eu posso tomar algum tipo de decisão, desde que essa decisão seja de baixo risco para a população e que eu consiga, de fato, avaliar que a relação custo-benefício compensa quando eu estou visualizando isso, e uma evidência de alta qualidade, que é se eu posso tomar uma decisão, desde que os riscos que envolvem ali aquela intervenção ou aquela exposição não sejam superiores do que o benefício. Então o que você está querendo dizer que o sistema GRADE me ajuda aí? Não é porque eu tenho alta qualidade de evidência científica que, de fato, eu vou poder usar aquilo
para fazer uma recomendação. Por quê? Se aquela recomendação aumenta o risco de morte, da pessoa morrer, eu tenho que ponderar, eu tenho que ter cuidado. Porque se tem esse aumento, vai acontecer o que como consequência dessa construção científica? Eu vou colocar em risco a vida das pessoas. Então, a gente está dizendo o quê? Olha, a evidência ela é muito boa, mas eu não posso recomendar. Então, esse tipo de avaliação, de consideração, o sistema GRADE ajuda a gente a entender esses parâmetros, a balizar essas informações para que a gente consiga ter isso de forma mais clara e objetiva. Então, se você quer saber se aquela evidência científica, ela de fato, ela é confiável e eu posso recomendar ou não, você tem que minimamente começar pela avaliação da qualidade da evidência. O bom autor, ele vai colocar a avaliação da qualidade da evidência científica dentro da sua revisão sistemática, já para ajudar o leitor em relação a isso.